unção disponível aqui pra curar. Unção que liberta o cativo, unção de alegria. Glória a Deus. Bom dia, gente. Bom dia. Vocês estão bem? Já falaram com Deus hoje? Alguém já falou com Deus hoje, não é? Mas eu vou dar a oportunidade para todo mundo falar com Deus hoje. Deixa eu te dizer uma coisa. Todos nós temos a oportunidade de falar com Deus sempre, não é? Todos os dias, a hora que a gente quiser. Se você quiser acordar de madrugada para falar com Deus, Ele vai te ouvir. Se você quiser acordar pela manhã, Ele vai te ouvir também. Meio-dia, Ele vai ouvir. Deus vai te ouvir a qualquer momento que você falar. Mas vamos pensar por um momento rapidinho. Isso não faz parte ainda da minha mensagem. É porque subiu no meu coração agora. Mas vamos pensar por um momento agora. Vamos supor que, de repente, por acaso, o Espírito Santo fosse embora. Acabou. E Deus não ouve mais oração. E de repente você queria orar, queria falar com Deus. Você pensa por um momento, como você se sentiria? Sabendo que Deus não ouve mais oração, que o Espírito Santo já foi embora, e que acabou mesmo, acabou. Agora é você e você. Se quiser, fala com alguém do lado. Pensa por um momento sobre isso. Como seria, hein? Você falar. Porque às vezes nós temos esse negócio de oração como algo religioso, uma religião. E nós esquecemos que, na verdade, deveria ser relacionamento. Relacionamento. Sabe, você também pode pedir na oração, mas a oração não é só pedir. Relacionamento. Às vezes você quer alguém para conversar e você olha para o lado, olha para o outro, e não tem ninguém. Desde que você pense que Deus não é ninguém. E você não fala, poxa, eu estou sozinho, estou carente, eu queria falar com alguém. E sabe, querido, o fato de Deus não ter corpo físico não significa que Ele não é real. Amém? Deus é real. Deus é real. Amém? Vamos fazer o seguinte, eu não sei se você falou com Deus hoje, mas eu vou te dar uma chance de falar com Ele agora. Uns minutinhos só. Falar com Ele. Ok? Você pode fazer isso? Pastor, mas eu não sei nem orar, mas você sabe falar, não sabe? Não precisa de segredo, não. Não precisa de algo tipo o soberano e supremo Deus de todo o céu. Não precisa, não. Só pode falar se você quiser, Pai. Ô Pai, o Senhor está aí? O Senhor está aí, Pai? Eu queria falar alguma coisa para o Senhor. Quero aproveitar aqui que o pastor falou sobre isso, eu quero falar algo para o Senhor. Então você pode fazer isso? Vamos lá? Então vamos orar. Feche os seus olhos. Mas é todo mundo, tá bom? Feche os seus olhos. Pai, eu te dou graças pela tua palavra. Eu te dou graças por esse culto da manhã, Pai. Pelas pessoas que estão aqui. Espírito Santo, eu queria que o Senhor soubesse que eu te amo. E que o Senhor tem total liberdade nesse lugar. Sabe, as pessoas, eles vêm para a igreja e eles querem receber algo do Senhor. E eu sei que não há nada de errado nisso. E eles querem ser alcançados pelo Senhor. E eles querem, de alguma forma, até servir melhor o Senhor. E muitas vezes as pessoas não sabem como fazer isso. Sabe, Espírito Santo, eu oro para que hoje à noite, hoje pela manhã, essa hora, o Senhor possa me usar de uma maneira para transmitir uma palavra, uma mensagem, algo para eles, que possa impactar a vida deles. Sabe, muitos deles ouvem palavras e palavras e palavras e palavras. Mas eu oro para que hoje seja algo particular, algo especial, algo tão real para eles, que possa
tocar a vida deles. Eu oro no nome poderoso de Jesus. Espírito Santo, faça a sua obra. Continue fazendo a sua obra. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vocês trouxeram a Bíblia? Aleluia. Eu quero que vocês... Eu não sei se os microfones que estão ligados aqui, eu não sei o que está acontecendo no som, mas está esquisito. Vai abrindo aí a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Obrigado, Guto. Tiago, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 1. Queridos, o ser humano, os cristãos, eles normalmente são assim. Eles, por já ter ouvido coisas e já ter escutado, lido, aprendido, então normalmente eles vêm para os cultos com preconceitos, conceitos pré-estabelecidos, e eles sentam na igreja com esses conceitos. E se esses conceitos forem errados, isso atrapalha da verdade chegar para a vida deles, para a vida das pessoas. Então eu queria propor para você hoje, se você puder, deixe todo o conceito de lado e diga para você mesmo que hoje você vai ouvir com o coração aberto para receber. Por quê? Eu vou dizer algo para você. O que eu vou pregar hoje, eu prego há 13 anos e eu vou estar baseado na palavra ali. E na verdade, se tem algo que eu possa dizer para você que fez mais impacto na minha vida, é isso que eu vou ensinar hoje para você. Que realmente, sabe quando você já ouviu tanta coisa, já leu tanta coisa, já aprendeu tanta coisa, mas você reconhece que algo na sua vida realmente mexeu nela, mudou, transformou. É isso que eu vou ensinar para você hoje. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Próximo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Próximo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Queridos, eu peguei esse texto para mostrar para você o quão é poderoso
esse negócio que você tem bem aí, debaixo do seu nariz, dentro da sua boca, a língua. E eu gosto de um versículo ali que nós lemos, que ele diz que a língua, põe o versículo 6, por favor. A língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana. Põe em chamas. Toda a carreira da existência humana. Agora vai lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 20. Provérbios 18, 20. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Aqui também, tão forte como aquele texto que eu li de Tiago, diz que a morte e a vida está no poder da língua. A morte e a vida. Há algo mais poderoso do que a morte e a vida? Estes, morte e vida, estão no poder, na autoridade da língua. Para mostrar para vocês o quão é poderoso a língua. O quão é poderoso o que você fala. Querido e querida, o que você fala põe em chama a carreira da existência da sua vida. O que você fala dá direcionamento, o que você fala traz vida, o que você fala pode fazer você avançar, o que você fala pode fazer você parar, o que você fala pode te trazer vida, pode te trazer morte, o que você fala é o mais poderoso que você tem aí. O que você fala. Agora veja, eu quero ler alguns textos com vocês. Nós vamos agora em Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 1. Eu estou construindo algo, ok? Estou trabalhando em alguma coisa aqui. Ora, em toda a terra havia apenas uma... Leia aqui comigo, olha só. Ora, em toda a terra havia apenas uma... e uma só maneira de falar. Próximo. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos... E disseram uns aos outros, observa isso. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Próximo. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Segura um pouco, volta lá. Veja lá em cima, disseram. Próximo versículo. É só para observar mesmo. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Próximo. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Próximo. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a linguagem do outro. Nesse texto, eu observo algo extraordinário. Eles estão, ali é a Torre de Babel, estão querendo construir a Torre de Babel. E sabe, eles estão com propósitos errados. E eles estão unidos.
E a Bíblia mesmo diz que quando há união, ninguém pode parar. Agora veja, a união, ninguém para. E Deus, Ele olha aquilo, porque na palavra dEle, Ele diz mesmo, que se há união, ninguém pode parar. Ele diz, agora não haverá restrição para tudo que eles vão tentar fazer, tudo que eles intentarem fazer. Não haverá restrição. Em outras palavras, eles vão conseguir qualquer coisa. Qualquer coisa. Eles vão conseguir qualquer coisa. E veja, queridos, eu estou chamando a atenção hoje para vocês sobre um fato, sobre algo poderoso. E eu percebo nesse texto que esse algo poderoso que é a língua ou a linguagem é ainda mais poderoso até do que a unidade. Por quê? Por exemplo, nós temos lá os super-heróis, né? E cada um tem a sua força e cada um também tem a sua fraqueza. O Superman, você sabe que Kryptonita vence ele, não é assim? Não é? O Batman venceu o Superman com a Kryptonita, não foi? No filme, alguém disse isso para mim. Então, ele venceu o Superman com Kryptonita. Então, quer dizer que Kryptonita era mais forte do que a força do Superman. E aqui, no caso, a língua é mais forte do que a unidade. Por quê, pastor? Porque quando Deus queria parar esses homens, Ele não mandou os anjos, vai lá e para eles. Vai com a espada e fica na frente deles. Não, Deus não fez isso. Ele disse assim, vinde, falando ao Espírito Santo, Jesus, vinde, vamos ali confundir a língua deles. Porque confundindo a língua, eles não vão se comunicar bem. E eles não, entendendo um ao outro, eles não conseguem mais ter a união e atingir o objetivo deles. A língua. Você vê o tamanho da força, você vê o quão é forte a língua. Deus confunde a língua. Certa vez eu estava pregando sobre esse mesmo assunto aqui mesmo na igreja, e eu disse algo que subiu no meu coração na hora, foi na hora, durante a pregação. Eu disse, sabe, eu lembro de ter falado isso, se Hitler não tivesse usado a língua, ele não teria feito o que ele fez. Imagina todos eles mudo e aquele chefe chamado Hitler naquela época, mudo. Você acha que ele conseguiria alguma coisa? Não. Não. A língua. Deus confundiu a língua para que eles pudessem ser parados no propósito deles. Agora veja, queridos, em Atos capítulo 2, eu vou ler aqui na versão do King James. Vocês conhecem Atos capítulo 2, a partir do versículo 1, mas eu quero ler na King James por causa de um pontinho só. E ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo. Línguas de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. E foram vistas, repartidas entre eles, línguas de fogo. A nossa versão de Almeida, Revista e Atualizada, diz como que de fogo. A King James, é mais próximo do original, diz línguas de fogo. Veja, quando Deus queria parar eles, Ele confundiu as línguas. Agora, quando Deus queria ajuntar a igreja e espalhar a igreja pelo mundo, Ele deu para eles uma linguagem. Uma linguagem. Jesus tinha treinado lá os discípulos.
por 3 anos e meio. E ensinou as coisas para eles tudo, mas disse para eles: ainda não vão, espere até a promessa se cumprir. E quando a promessa se cumpre, sabe o que vem? Línguas como de fogo. Sabe, nós lemos em Tiago hoje que a língua é como fogo. É como fogo. E agora, porque nós estamos falando da língua de uma maneira natural, agora eu estou falando a linguagem que Deus deu para nós, a oração em outras línguas. Deus, quando queria espalhar a mensagem, Ele mexeu na língua. Deixa eu te dizer algo, queridos. Quando eu voltei para a igreja em 1994, eu comecei a ler vários livros do Kenneth Hagin, de outras pessoas, e sabe, queridos, até o ano de 2005, e esse ano no ano de 2005 eu estava fazendo o 2º ano do Rema, e já tinha lido durante 11 anos vários livros, várias coisas, escutado tantas pregações, eu tinha feito tanta coisa, e agora eu estava no 2º ano do Rema, minha vida estava travada, minha vida estava parada, tudo estava parado na minha vida, as coisas não aconteciam, não desenrolava, tudo preso, e sabe, chamou a minha atenção o fato, esse fato, sobre a oração em línguas. Algo mexeu comigo nesse assunto, e eu pensei: eu vou experimentar isso. Eu vou fazer isso. Eu vou pegar e eu vou começar a orar em línguas, e se isso realmente dá resultado, nós vamos descobrir. Eu sou um cara determinado. Eu sou um cara determinado. A minha vida estava presa. Tudo estava preso. Eu não era pastor. Eu tinha acabado de chegar naquela igreja em Pinheiros, fazia 2 anos, e eu me aprofundei nesse negócio, comecei a ler e a estudar sobre o assunto das línguas, e eu comecei a orar em línguas, eu comecei a deitar ali, e parecia sem significado, sem sentido para mim. Sabe, eu deitava naquela cama e eu ficava orando umas linguagens que eu não entendia nada, e fazia aquilo por horas, sem entender. Mas eu tinha lido e aprendido que aquilo mudaria a minha vida, que aquilo mudaria a minha história, que aquilo mexeria na minha vida e mudaria o curso, a carreira da existência, da minha existência. Então eu pensei: eu vou fazer isso. Eu estou determinado a orar em outras línguas. E se funciona, nós vamos descobrir, eu vou descobrir. Sabe, era uma coisa entre eu e eu mesmo, ou entre eu e Deus. Porque eu tinha que acreditar, mesmo quando eu não tinha resultados na minha própria vida ainda, porque eu estava começando. Eu tinha ouvido testemunho de pessoas, sabe? Mas era como aqueles testemunhos tipo Alcoólicos Anônimos, todo mundo dizendo: não, eu fui por esse caminho, e aí eu fiz. Então eu ouvi aqueles testemunhos, e para mim era mais ou menos isso, porque eu não tinha prova na minha vida, eu só tinha testemunho dessas pessoas dizendo que eles tinham orado em outras línguas e tinha funcionado. Então eu comecei a me determinar: eu vou ficar aqui. E sabe, queridos, às vezes era tedioso ficar ali orando em outras línguas sem sentir nada. Porque você sabe, assim como eu também, nós somos crentes, e os crentes, eles querem sentir alguma coisa. Nós, os seres humanos, nós queremos sentir alguma coisa para ter certeza de que está funcionando. Só que imagina você, hora após hora, você orando em línguas num certo lugar e não sentindo absolutamente nada, nenhuma emoção. Então eu comecei a orar, e vai funcionar, alguma coisa tem que acontecer, vai funcionar. E sabe a primeira coisa que aconteceu? O meu desemprego tinha acabado, agora eu estava empregado, e eu pensei: funcionou, algo começou com a minha vida, está funcionando. Então quando alguma coisa acontece para você, você fala: uau, se 2 anos desempregado, nada, sabe quando não desamarra, sabe quando não abre, não acontece, e agora aconteceu, o desemprego virou emprego, eu estava empregado. Então eu pensei: uau, funcionou, eu não estava sentindo nada, mas funcionou, então eu vou continuar. Eu continuei orando em línguas, eu continuei, e aí o pastor da igreja me chamou para pregar, e eu fui lá pregar. Uau, funcionou de novo, agora ele me chamou para pregar nessa igreja, meu Deus do céu. Eu continuei orando em línguas, continuei, e ele me chamou de novo, e eu continuei, ele me chamou de novo, e eu pensei: está funcionando, alguma coisa está acontecendo. Eu lembro que eu comecei a pregar um certo culto, e as pessoas começaram a colocar dinheiro no púlpito, enquanto eu estava pregando. Eu falei: uau, está funcionando, está começando a acontecer, e eu continuei orando em línguas, alguma coisa está acontecendo, querido. E sabe, daqui a pouco,
eu comecei a sentir a unção tangível. Sabe o que é isso? As minhas mãos, deitadas naquela cama, orando em línguas, e as minhas mãos começaram a formigar. Eu pensei, eu já senti isso antes. Foi num culto, onde aquele profeta, o Hereno Ramiro, tinha colocado a mão na minha cabeça, e orou por mim, e a unção veio sobre o meu corpo. Eu tinha sentido uma vez aquilo, e minhas mãos começaram a formigar bem por aqui. E eu pensei, uau, isso está acontecendo agora, ninguém pôs as mãos em mim agora. Não, ninguém pôs as mãos. Eu estou aqui deitado nessa cama, orando palavras que eu não sei, não sentindo nada, mas de repente eu começo a sentir minhas mãos formigar. Eu pensei, está funcionando. Está funcionando. Tem alguma coisa nessa linguagem. Tem alguma coisa nessa linguagem. Tem alguma coisa nisso. E eu continuei orando, porque você começa a ficar empolgado. Você começa a ficar empolgado. Quando você começa a acontecer, ver acontecer uma coisa, ver acontecer outra. E agora eu já comecei a ter os meus testemunhos, sabe? Eu comecei a ter os meus próprios testemunhos. Eu não tinha nada, eu tinha que acreditar. Alguém disse para mim, funciona. Faça isso, funciona. Funciona. Queridos, vamos pensar um pouco, vamos pensar. A igreja está começando. Jesus morreu, ressuscitou e disse, pessoal, igreja, ele falou com 500 pessoas. Só 120 estavam no dia de Pentecostes, mas ele falou com 500. Eu acho que dos 380 desistiram no caminho, porque eles ficaram 10 dias trancados num lugar, esperando a promessa. 10 dias. Então, assim, vamos imaginar que no 5º dia, 350. Vamos imaginar que no 6º dia, já caiu para 200. 200 pessoas desistiram. Porque o ser humano é assim. Quanto tempo eu estou pregando essa mensagem? Quantas pessoas nessa igreja já me ouviu? Mas sabe, muitas pessoas têm se unido aos 380 e dito, eu não sei se é assim não. Esse pastor está... Querido, olha bem para mim. Você acha que eu tenho tempo para ficar falando besteira e não falar daquilo que eu vivo, que eu tenho vivido, daquilo que realmente deu resultado? Faz 7 anos que eu pastoreio essa igreja. 7 anos agora vai fazer que eu pastoreio essa igreja. E do dia que eu cheguei aqui até hoje, eu não me desviei dessa mensagem. Eu não me desviei de ensinar isso. E você vê que vez ou outra eu estou ensinando essa mensagem. Algumas pessoas pegaram e têm as mesmas experiências ou até mais do que as minhas. Estão vivendo coisas das quais eu ensinava. Porque você sentado aí, você me ouve e pensa, mas eu não tenho nenhum testemunho, será que funciona mesmo? Se você for como eu, determinado, você vai abraçar isso. E daqui a um tempo, você vai começar a ter os seus próprios testemunhos, os seus próprios resultados. Mas eu vou te dizer, querido e querida, daqui 5 anos, você vai me encontrar de novo. E eu vou estar falando essas mesmas coisas, porque eu não vou desistir. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Só que, de lá para cá, do ano de 2005, da onde eu comecei, lembra que eu disse desempregado? Lembra? Deixa eu te falar uma coisa. Eu recebi, essa semana, uma mensagem de Santa Adélia, São Paulo. Você já ouviu falar dessa cidade? Alguém já? Já? Santa Adélia? Eu nunca tinha ouvido falar de Santa Adélia. Alguém lá em Santa Adélia, perto de Caçapava, indo para São José do Rio Preto, eu descobri depois, eu não sabia. Porque quando alguém te chama de alguma cidade, você vai querer saber onde que é isso. Aonde eles estão me ouvindo? Santa Adélia. Então, esse pastor ele está dizendo assim, para mim, eu estou dizendo de alguém que está a quase 400 quilômetros, eu acho que 400 quilômetros de distância de onde eu estou, 400 quilômetros. Ele diz, pastor, eu tenho ouvido as suas mensagens no YouTube. E as suas mensagens têm mexido comigo sobre a oração em línguas. Elas têm mexido comigo. E eu estou espalhando na minha igreja, eu estou espalhando na minha cidade. Eu mandei para um parente meu que está na Espanha. Eu tenho ouvido as suas mensagens. E sabe, pastor, agora você se tornou, ele disse isso para mim, está na mensagem. Você se tornou o pregador número 1 para mim. Como assim? O Brasil está cheio, o mundo está cheio de pregador. Ele disse, você é o pregador número 1. E ele disse assim, quanto você cobra para vir aqui? Eu disse, eu não cobro nada. Eu não cobro para pregar.
Eu apenas prego. Quanto você cobra para pregar? E eu estou marcado de ir lá em novembro. Agora, eu tenho agendas para ir 2 vezes ainda em Bauru. Eu tenho agenda para ir em alguns lugares. Eu não lembro todos agora de cabeça. Mas eu estava lá na minha casa e ninguém sabia o meu nome. Eu sequer tinha oportunidade para pregar na igreja que eu frequentava. Ok? Sequer tinha oportunidade. Mas um dia eu resolvi acreditar nessa mensagem. Está deitado naquela cama, orando em línguas. Sabe o que aconteceu em Atos capítulo 2? Ele veio com aquele batismo no Espírito Santo, aquelas pessoas começaram a orar em línguas, e de repente os milagres começaram a acontecer. Eu estava contando essa semana aqui, deixa eu lembrar isso para vocês, deixa eu contar isso para vocês, porque pode estimular mais ainda vocês. Eu tenho sido convidado, uma pessoa de Campinas também me convidou 2 vezes para ir naquela igreja, 2 vezes. Eu preguei lá uma vez, em Campinas, porque eles me conheceram também pelo YouTube, e eu fui lá pregar, e aconteceu alguns milagres, algumas coisas, as pessoas foram curadas, e depois eles me chamaram de novo, pastor, tem muito testemunho aqui, você precisa voltar na nossa igreja, para ouvir os testemunhos pessoalmente. Eu fui lá naquela igreja, dessa última vez o Anderson, o Jean e o Diego Guedes foram comigo, e sabe, queridos, eu estava ali pregando, ensinando as mesmas coisas, e eu estava orando pelos enfermos, as pessoas estavam sendo curadas. E o Jean me falou, tem uma menina ali que quer que você ore por ela. Eu disse, tudo bem, fala para ela vir aqui. Ele disse, ela não consegue vir, ela não anda. Ela não anda. Eu olhei, e a menina estava lá sentada, com 2 muletas, e ela não podia andar. E o Jean tinha me falado que aquela menina, ela arrastava as pernas, que ela não andava. E eu fui até ela, ajoelhei, era uma menina de mais ou menos uns 11 anos. Eu comecei a conversar com ela, eu disse, Deus não quer que você fique assim. Ele vai curar você hoje. Ela disse, amém. Eu disse, eu posso orar? Ela disse, pode. E eu peguei aquelas pernas dela, eu estiquei as pernas dela e comecei a orar. E sabe, queridos, as pernas começaram a tremer nas minhas mãos. As pernas dela começaram a tremer nas minhas mãos assim. E eu falei, algo aconteceu. Eu coloquei as pernas no chão. E eu peguei no braço dela e falei, vamos andar? Ela disse, vamos. Eu puxei ela. E ela veio andando comigo. Está ali o Anderson que viu isso acontecer pessoalmente. E ela veio andando comigo. Eu falei, vamos embora andar. Quando ela veio andando comigo, a igreja explodiu de alegria. Eles gritavam. Eu olhei para a mãe dela. A mãe dela chorava, copiosamente, chorava. E a igreja explodiu e eu tive que pedir para eles acalmar para mim poder falar com eles novamente, por causa daquela explosão de alegria. E sabe o que eu fiz naquele dia, o dia todo? Naquela semana, eu falei em línguas. E na maioria das vezes, sem sentir nada na minha casa. Sem sentir nada. Só acreditando que se funcionou uma vez, vai funcionar de novo. E eu fiquei ali falando em línguas. Só deitado na cama, falando em línguas. Vou pregar hoje, eu tô afim. Cheguei naquela igreja, os milagres começaram a acontecer. E tem sido assim, vez após vez. Eu fui pregar em Bauru, numa igreja, e eu estava orando pelas pessoas. E chegou uma mulher que ela estava com a mão assim, e ela estava segurada por outra mulher. E ela veio arrastando. E aí sentou ali e ficou me aguardando, porque eu estava orando por muita gente. E aí eu falei, pode vir. Aí ela trouxeram aquela mulher meio arrastando. Qual que é o problema? Hérnia de disco, inflamada. Eu disse, ok, eu pedi para uma irmã, por favor, coloca a mão aqui, que eu vou colocar sobre a sua mão, a minha mão. E eu comecei a orar. Em nome de Jesus e tal. E sabe, queridos, ela começou a chorar. Eu disse, o que aconteceu? Ela disse, passou. Eu disse, foi embora? Ela disse, foi embora. Eu falei, glória a Deus. E ela foi andando embora no corredor. Eu falei, pode sentar. E eu fiquei observando ela andando retinha, sozinha, tranquila,
E a igreja explodiu de alegria. E sabe, essa irmã que eu pedi, coloque a mão aqui para mim colocar a mão, eu não sabia. Mas depois ela me testemunhou, ela me escreveu dizendo assim: pastor, aquele dia, quando você colocou a mão sobre a minha mão, o fogo passou na minha mão, esquentou a minha mão. E sabe, eu também tinha hérnia de disco. E na hora sumiu a hérnia. Sumiu, foi embora. Foi embora. Eu estou lembrando de alguns testemunhos, porque eu tive vários. Agora, recentemente, eu escrevi uma publicação no Facebook, isso você pode constar lá. E alguém comentou: pastor, quando você veio na minha cidade, eu preguei lá em Mato Grosso do Sul, eu preguei nessa cidade, Maracaju. E essa pessoa escreveu: quando você veio aqui pregar na nossa cidade, você orou por uma pessoa que tinha leucemia. E sabe, pastor, ela está curada. E quando eu passei em Mato Grosso do Sul, eu fui em duas cidades. Eu fui na cidade de Maracaju e eu fui em Campo Grande. E em Campo Grande alguém me escreveu, eu não sei que e-mail que foi que escreveu, mas disse para mim assim: pastor, quando você veio aqui, eu queria te dizer que tinha uma menininha que ela tinha umas alergias e tal, e você orou por ela, sabe? Ela não tem mais alergia nenhuma. Ela está curada. E ela disse: avisa o pastor também. Eu acho que eu estava conversando com alguém. Ela disse: avisa aí o pastor que eu também fui curado. Eu tinha refluxo e ele orou por mim e não tenho mais refluxo. O que você fez, pastor? A língua. Eu coloquei ela para trabalhar. Funciona, querido. Por mais que pareça uma mensagem simples, de uma maneira simples que eu estou falando para você, mas eu não quero falar hoje com explosão. Eu só quero que funcione, que você agarre isso, que você pegue isso e que você não desista. A sua alma, ouça só. Você tem que trabalhar contra duas coisas. Primeiro é o diabo, que ele não quer que você descubra isso, e quando você descobrir, porque quando você já descobriu, uau, eu sei, é verdade, pastor, eu vou praticar. Ainda vai ter um problema, o diabo vai vir na sua mente dizendo: você não pensa que está funcionando, você não acreditou naquilo que o pastor falou, não é? Quantos de vocês já me ouviram e já pararam de orar? Quantos de vocês? Falando isso. Só que é o seguinte, eu não parei. E eu estou mais estimulado do que nunca. Eu estava na casa da Fernanda na quarta-feira, e ela me contou que ela tem uma aluna, eu acho que tem 5 anos de idade, que até os 3 anos de idade era perfeita, e cantava e tudo, e dos 3 anos aos 5 anos, agora ela está numa cadeira de roda, não consegue mais, os movimentos está perdendo a cada dia, numa cadeira de rodas. E sabe, eu estava ali conversando com ela, e eu disse: leva ela na igreja, porque eu vou orar por ela, e ela vai ser curada. E sabe, queridos, desde quarta-feira até hoje, eu estou esperando ela para hoje à noite. Eu estou esperando. E se vocês estiverem aqui, vocês vão ver a minha ousadia, porque o meu trabalho é orar por ela. E eu estou prestes para ver esse milagre. Queridos, deixa eu te dizer isso, de verdade, de coração. Eu estou tão confiante nisso. Tão confiante. Deixa eu te falar isso. Eu estava, certa vez, eu tinha jejuado 14 dias e estava orando em línguas muito, e a unção veio muito forte sobre mim num culto lá em Jundiaí, eu estava pregando lá, e naquele dia tinha uma pessoa de cadeira de rodas. E eu estava ali com aquela unção, as pessoas estavam caindo, o poder era muito grande, eu nunca senti daquele jeito. Parecia que eu mexia o braço e a atmosfera era mais grossa do que o meu braço. Eu sentia algo grosso assim, quando eu mexia, eu falava: uau, o que é isso? Que unção é essa? Sabe quando você vai mexer o braço e parece que o ar é mais grosso que sua mão? Eu não sei explicar isso, eu sei que eu estava sentindo. E eu fazia assim, e uau, que poder! E sabe, querido, deixa eu te contar isso. Pessoas receberam unção daqui e dali. Eu fui embora, eu não orei por aquela pessoa de cadeira de roda. E sabe, nunca mais eu esqueci aquilo. Eu pensei: eu fiquei com raiva de mim. Eu disse: nunca mais eu vou deixar isso acontecer. E eu estava pregando nessa cidade de Campo Grande. E aí, eu comecei a pregar, e lá fora, do lado de fora, tinha uma pessoa escutando de cadeira de roda. Eu falei: uau, é hoje. É hoje. Eu comecei a pregar mais empolgado. Sabe como que é?
mais empolgado. Eu comecei a pregar empolgado, e eu fiquei mais empolgado, e eu olhava para ele lá, e eu falei, uau, vai ser hoje, eu já vou preparar alguém para filmar isso aqui, porque vai ser extraordinário, alguém vai filmar, ele vai andar, e glória a Deus, e tal. E aí agora vem os enfermos, eles começaram a vir, eu comecei a orar por eles e tal, e aí eu olhei e falei assim, chama o rapaz da cadeira de roda, é a hora dele agora. As pessoas começaram a ser curadas nessa igreja, eu falei, agora chama ele. Eles disseram para mim, ele foi embora. Eu disse, vocês não deixaram ele ir embora. Eu perdi o meu milagre. Vai atrás dele. Eles disseram, pastor, não dá mais, ele já foi. Então, quando eu estou aqui pregando para vocês, eu digo, traga as pessoas de cadeira de roda. Eu estou falando sério, você não acha que eu estou brincando, né? Se você quer ver milagre, traga alguém de cadeira de roda nessa igreja. Você entende que eu estou falando sério? Eu tenho orado em línguas para ver os milagres acontecer, para ver as coisas acontecer. E os milagres vão acontecer nessa igreja, queridos. Sim, dor de cabeça, as pessoas têm sido curadas de gripe, disso, daquilo. Beleza, graças a Deus por isso. Mas eu quero coisas maiores. Eu estou caminhando para ressuscitar mortos, queridos. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não nasci para viver uma vida comum aqui na terra, não. Eu não sei sobre vocês, o que vocês estão fazendo por aqui, mas eu não arredo o pé daqui antes de ver essas coisas. Não saio, ninguém me tira daqui. Eu não vou morrer antes de ver milagres extraordinários, de ver pessoas se levantando das cadeiras de rodas, de ver cego vendo, surdo falando. Eu falei errado, mas vocês entenderam. Obrigado. Queridos, eu estou pregando essa mensagem para provocar você. Eu não quero pregar bem hoje, não. Hoje não é, o intuito não é pregar bem. O intuito é fazer você sair daqui, determinado. Ou, se você parou, retome. Não sei se eu acredito no pastor, não. Querido, olha para a minha vida, faça-me um favor. Eu tenho meus irmãos aqui. Eu tenho amigos aqui. Olha, faça-me um favor. Você acha que eu tenho tempo para perder? Eu não tenho tempo para perder, não. Eu estou falando que dá resultado. Eu estava mostrando ali para você, eu ia até pregar uma mensagem boa, passo a passo, dizendo a língua, mas sabe de uma coisa? Vamos direto para o assunto. A língua funciona, ore em outras línguas, porque quando Deus quis chacoalhar a terra, dando à igreja algo poderoso, Ele deu o batismo no Espírito Santo, a oração em outras línguas. E as pessoas começaram a falar em línguas, e sabe o que aconteceu? Pedro estava indo para o templo para orar de novo em línguas, e aí ele estava indo para o templo, e aí um homem chamou e disse, me dá uma esmola. Ele disse, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta agora e anda. Ele pegou na mão dele e disse, anda, e esse homem começou a andar. Sabe o que aconteceu, querido? Depois das línguas veio o poder, e é isso que eu estou falando para você, depois das línguas vem o poder de Deus para curar as pessoas. Milagres. Aleluia. Nós vamos ver, queridos, grandes e poderosos milagres. E aí as pessoas vão acreditar no que eu tenho falado. Sabe, queridos, deixa eu te dizer isso. Não é normal você ficar lá orando em línguas, uma língua que você não conhece, não sente nada, e você sai daquele ambiente todo eletrizado. Não é normal você estar orando em línguas em casa e vir aqui para o culto, e quando vai pregar, sente o corpo todo eletrizado. Não é normal isso. Não é normal. Eu não invento essas coisas. O poder está sobre mim agora. Eu quero orar pelas pessoas que estiverem doentes aqui hoje, para ser curadas.
Vem aqui na frente que eu vou orar por você. E se você não fala em outras línguas, eu também vou orar por você para sair daqui falando em outras línguas hoje. Pastor, eu ainda não falo em línguas, sou crente há tanto tempo e ainda não falo em línguas. Tudo bem, acabou o tempo. Hoje é o dia. Há uma unção disponível aqui para curar.